Você sabe quais são os principais acontecimentos que antecederam a ressurreição de Jesus? Se sim, vamos relembrar? Se não, vamos conhecer? Mas antes de falar sobre os fatos da Semana Santa, eu quero destacar o motivo que desencadeou a perseguição final de Jesus. A razão que levou os religiosos judeus a decidirem que Jesus não deveria mais continuar vivo, porque ele já tinha passado de todos os limites. Eu estou me referindo à ressurreição de Lázaro. Como foi isso? Bom, Jesus ele estava ausente de Betânia quando recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente. Ele voltou para Betânia, mas quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. E o que foi que Jesus fez? Ele ressuscitou Lázaro. Mas por que isso causou revolta nos principais religiosos do tempo de Jesus, se Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas? Como, por exemplo, o filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo, pessoas que Jesus ressuscitou também. Mas estas ressurreições, elas haviam acontecido pouco tempo depois do falecimento daqueles jovens, o que poderia até mesmo ser confundido com a conhecida catalepsia patológica, que quando ataca uma pessoa, deixa os seus membros rígidos, sem contrações e faz com que as atividades vitais praticamente desapareçam. A pessoa ela pode ficar horas nessa situação. No passado existiram casos de pessoas que foram enterradas vivas e, na verdade, elas estavam passando pela catalepsia patológica. O caso mais recente aconteceu com uma polonesa, Janina Kołkiewicz, em novembro de 2014, que ela voltou à vida quando ela estava embalada em um saco de necrotério, 11 horas depois de uma médica ter certificado seu falecimento. Pois é, mas o caso de Lázaro foi diferente. Ele estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Nenhum argumento seria suficiente para invalidar aquele feito de Jesus. O seu poder sobre a vida e sobre a morte estava patente aos olhos de todos, publicamente. E por causa disso houve esse grande alvoroço na cidade. Então os religiosos pensaram que a única maneira de abafar aquele grande milagre seria mostrar ao povo que Jesus era apenas uma pessoa mortal como qualquer outra. Por isso, o Sinédrio dos judeus, o Sinédrio era aquele supremo tribunal de justiça da religião judaica, ele se reuniu e decidiu que deveriam matar tanto Jesus como Lázaro. Sabendo disso, Jesus preferiu se retirar para uma região de Efraim, distante de Betânia e de Jerusalém, até que o seu tempo se cumprisse. No tempo certo, já estando preparado para o grande sacrifício, Jesus então retornaria para Betânia e então é a partir daí que vai se iniciar a Semana Santa segundo a tradição católica. Vamos ver o que aconteceu nessa semana? Eu vou apresentar os fatos cronologicamente com base em uma conciliação, uma harmonização de textos dos evangelhos. E toda essa história ela acontece entre Betânia e Jerusalém, em um trecho de aproximadamente 3 quilômetros entre essas cidades. Pois bem, tudo começou na sexta-feira. O evangelho segundo João diz que Jesus retornou de Efraim e chegou em Betânia 6 dias antes da Páscoa, ou seja, na sexta-feira anterior à sua crucificação. Jesus ficou para o jantar na casa de Lázaro, mas como o dia judeu termina com o pôr do sol, por volta das 18 horas, quando eles foram, então, jantar, já era sábado. Ou seja, Jesus chega em Betânia na sexta-feira, mas o jantar, que certamente aconteceu depois do pôr do sol, aconteceu no sábado. Naquele jantar foi que Maria derramou um frasco de nardo puro aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e aquele perfume ele era valioso, avaliado em aproximadamente 300 dias de trabalho, praticamente um ano de trabalho. Isso era muito dinheiro. Tanto que Judas, que furtava o dinheiro da bolsa, criticou o ato de Maria. Em um discurso politicamente correto sobre justiça, ele disse que o valor daquele perfume, algo em torno de 300 denários, poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas Jesus não concordou com Judas. Jesus disse que os pobres nós sempre
teríamos conosco, mas que o ato de Maria naquele dia era uma preparação de seu corpo para o seu sepultamento. E assim encerraram-se os acontecimentos registrados na sexta-feira, que deu início à Semana Santa e também agora do sábado, porque era depois do pôr do sol. Durante o dia de sábado não há notícias de que Jesus tenha saído de Betânia. É provável que ele tenha aproveitado o dia para descansar, como era o costume do povo judeu, que seguia a determinação da lei de Moisés para o dia do descanso. No domingo, logo pela manhã, Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. No caminho, ao passar por Betfagé, no Monte das Oliveiras, ele envia 2 discípulos à sua frente com a seguinte orientação: vocês vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Vocês vão desamarrar esse jumentinho e trazer para mim. Se alguém perguntar, ei, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Vocês vão simplesmente dizer que o Senhor precisa dele e depois será restituído. Eles obedeceram e encontraram o jumentinho, como Jesus havia dito, levaram até Jesus, montaram Jesus nesse jumentinho e prosseguiram para Jerusalém. No trajeto já próximo à entrada da cidade de Jerusalém, havia uma grande multidão de pessoas à beira do caminho. Muitos estendiam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que eles haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E foi assim que Jesus entrou em Jerusalém naquele domingo. Por isso, essa entrada ficou conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E também conhecida como o Domingo de Ramos, por conta dos ramos que foram espalhados pelo caminho. Nesse mesmo dia, em Jerusalém, na parte da tarde, Jesus foi ao templo e viu que ali havia muitos cambistas, comerciantes trocando moedas, vendendo pombas, animais, tudo isso para o sacrifício religioso daquele ritual. E Jesus, de modo impetuoso, expulsou todos dali, os comerciantes, recriminou o comércio religioso no templo e não pensou como pensavam alguns naquele tempo, e alguns que pensam assim ainda hoje, que este comércio ele tem uma utilidade, por isso então não tem problema nenhum de fazer. Jesus não entendeu assim, expulsou todos do templo. Mas os detalhes disso é assunto para dízimos e ofertas, que nós falamos em outros vídeos. Enfim, no final do dia daquele domingo, Jesus retornou para Betânia e passou a noite. Na manhã do dia seguinte, segunda-feira, Jesus vai novamente para Jerusalém. No caminho, sentiu fome e, ao passar por uma figueira, foi procurar frutos nela. Não encontrou. O que ele fez? Amaldiçoou a figueira, dizendo: ninguém mais coma do seu fruto. E seguiu viagem para Jerusalém. Quando chegou ali, já no final da tarde, Jesus retornou para Betânia, porque em Betânia era o local que ele normalmente era acolhido, pousava, se alimentava, passava a noite. E na manhã do dia seguinte, na terça-feira, Jesus vai novamente para Jerusalém. No caminho, passa pela mesma figueira que ele havia amaldiçoado na manhã anterior, na segunda-feira, e ao verem a figueira, os discípulos notaram que ela havia secado. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E em resposta, Jesus aproveitou para trazer ali alguns ensinamentos aos discípulos, e depois eles seguiram viagem a Jerusalém, onde eles passaram todo o dia. No final da tarde, Jesus volta a Betânia e vai jantar na casa de Simão, o leproso. Como eu havia dito, após o pôr do sol, inicia-se o dia seguinte para os judeus. Por isso, a estadia na casa de Simão se dá na quarta-feira, porque já tinha o sol se posto. Para nós ainda seria terça, mas para os judeus já era quarta-feira. E nessa quarta-feira foi então a noite em que Jesus, 2 dias antes da Páscoa, esteve na casa de Simão o leproso para um jantar com Marta, Maria, Lázaro e seus discípulos. Ali Jesus anunciou aos seus discípulos a sua crucificação, que estava já se aproximando,
E foi também nesse mesmo momento que ele lavou os pés dos discípulos. Ao final do jantar, Judas, já de barriga cheia, de pés lavados, saiu dali e foi para Jerusalém, para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estava acontecendo uma reunião do Sinédrio. Eles estavam reunidos para decidirem as providências que tomariam a respeito de Jesus. E foi ali que Judas negociou a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. No mais, não há informações nos evangelhos sobre o período do dia de quarta-feira. Provavelmente Jesus tenha ficado em Betânia, se preparando para os acontecimentos do dia seguinte, início da sua sarga sacrificial, que seria muito difícil. Na manhã de quinta-feira, Jesus ficou em Betânia por um período, mas enviou 2 de seus discípulos a Jerusalém para prepararem a Páscoa, a sua última ceia com seus discípulos. Jesus só se dirige a Jerusalém no final da tarde. E na hora da ceia, o sol já havia se posto, ou seja, então já era sexta-feira, o primeiro dia da festa da Páscoa, e foi nesta ceia que Jesus partiu o pão, repartiu com os seus discípulos, também tomou o vinho e disse sobre o pão: este pão é o meu corpo que é partido por vós, e sobre o vinho ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Outro fato marcante naquela ceia foi a identificação do traidor. Jesus desmascarou Judas durante aquela refeição, dizendo: certamente um de vocês me trairá. Aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Então, Judas disse: com certeza não sou eu, mestre. Mas Jesus afirmou com todas as letras: sim, é você. Ouvindo isso, Judas saiu dali e foi se encontrar com os sacerdotes do Sinédrio. E Jesus, saindo dali, foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. No caminho para o Monte das Oliveiras, Jesus fala sobre o seu abandono antes da sua crucificação. Ouvindo aquelas palavras, Pedro reage dizendo: olha, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Foi então que Jesus, naquele momento, disse a Pedro que ele o negaria por 3 vezes, e fazendo inclusive referência ao cantar do galo. Pedro reage novamente àquela declaração de Jesus, dizendo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E os outros discípulos também disseram a mesma coisa. E depois disso, eles seguiram o caminho, chegando ao local conhecido como Getsêmani. Jesus se apartou dos seus discípulos para orar reservadamente, mas pediu que eles ficassem vigiando. Naquele momento, Jesus angustiou-se profundamente e por 3 vezes ele voltou ali onde seus discípulos estavam e os encontrou dormindo. A sua angústia se intensificou de tal maneira que Jesus orou ao Pai e pediu que: olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas no final da oração ele se submete completamente, dizendo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Na terceira vez que Jesus então encontrou os discípulos dormindo, despertou-os, pediu que se levantassem, porque Judas já estava chegando com os enviados dos chefes, dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. E foi neste momento que Judas identificou Jesus com um beijo, conforme havia combinado com os integrantes do Sinédrio na reunião que ele tinha tido com eles. E Pedro, ao perceber que Jesus seria preso, reagiu também ali, cortou a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Jesus acalmou aquela turbulência e se entregou pacificamente. Ele foi amarrado, conduzido primeiramente até a casa de Anás, sogro de Caifás, e em seguida ele foi enviado à casa de Caifás, onde o sinédrio judaico estava reunido. Ali a sentença já estava definida, mas faltava a configuração do crime. Por isso, eles contrataram pessoas para dar falso testemunho a respeito de Jesus e conseguiram 2 testemunhas que afirmaram ter ouvido dizer que ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Isso era verdade. Mas tudo isso era insuficiente para a decretação de uma pena de morte.
Então Caifás perguntou se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu o seguinte: tu mesmo disseste, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ao ouvir esta resposta, Caifás imputou a Jesus o crime de blasfêmia e o condenou à morte. Ou seja, Jesus foi condenado à morte por um crime de blasfêmia, por admitir ser quem ele realmente era, o Filho de Deus. Ao final do julgamento pelo Sinédrio, começaram as agressões a Jesus. Ele foi humilhado, agredido fisicamente, insultado pelos presentes. Essas agressões elas seguiram por toda a noite. E foi no período desse julgamento que Pedro, que estava ali no pátio da casa de Caifás, negou Jesus por 3 vezes. E depois que o galo canta, ele se retira dali chorando amargamente. Ao amanhecer da sexta-feira, Jesus foi novamente amarrado e conduzido agora a Pilatos, a quem competia a execução da pena de morte. Pilatos, sem compreender exatamente qual seria o crime cometido por Jesus, para que ele merecesse pena de morte, ofereceu à multidão, muito agitada, a oportunidade de libertação de um prisioneiro, porque esse era um costume que eles tinham ali no período da Páscoa, da festa da Páscoa. As opções eram, então, Jesus ou Barrabás. Ao escolherem a libertação de Barrabás, restou para Jesus a pena de morte por crucificação. Pilatos, mesmo tendo sido avisado por sua mulher de que Jesus era inocente, ela teve um sonho, pediu uma bacia, lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E ao ouvir essa declaração de Pilatos, a multidão alvoroçada respondeu: que caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Caiu mesmo, não é verdade? Após a sentença, ainda no pretório, Jesus foi açoitado, ficou com nas mãos dos soldados romanos, que o humilharam, maltrataram bastante. Foi neste momento em que eles colocaram um manto de púrpura em Jesus, colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos e escarneciam dele, dizendo: salve, rei de judeus. Também batiam na cabeça de Jesus com uma vara, cuspiam nele e depois de escarnecer bastante, colocaram de novo as suas vestes e o levaram para fora do pretório, para o início, então, da jornada até a cruz. Jesus foi levado pelos soldados até o Gólgota, conhecido como Lugar da Caveira. E às 9 horas da manhã de sexta-feira, Jesus foi crucificado. Naquele momento da crucificação, eles tentaram dar vinho misturado com fel para Jesus, mas ele se recusou a beber. Essa mistura ela tinha o propósito de entorpecer os sentidos do executado, do condenado, melhor, para que ele pudesse suportar a dor da crucificação. Mas o fel era uma espécie de droga que envenenava a pessoa. Talvez por isso Jesus não quis beber aquela mistura, que era mais um veneno do que um analgésico. Ele precisava estar no controle dos seus sentidos até o último momento. Então, crucificaram Jesus e logo em seguida os soldados lançaram sorte para ver quem ficaria com as vestes dele. Também colocaram uma inscrição na cruz com a acusação feita contra ele. Na placa estava escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. As pessoas que passavam pelo local escarneciam de Jesus. Os chefes dos sacerdotes também insultaram Jesus, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E assim foi a primeira parte da crucificação, entre 9 horas e meio-dia. Por quê? Porque ao meio-dia, na hora que deveria ser de maior intensidade do sol, a terra escureceu. Houve trevas sobre toda a região, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E foi nesse horário, às 3 horas da tarde, que Jesus, já desfalecendo, clamou ao Pai, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? Ao ouvir essas palavras de Jesus, algumas pessoas pensaram que ele estava clamando por Elias e trouxeram uma esponja embebida com vinagre e colocaram em sua boca. Enquanto isso, algumas outras pessoas diziam:
Deixe-no, vamos ver se Elias vem mesmo salvá-lo. E foi assim que Jesus deu o seu último brado, aquele que diz assim: está consumado. E expirou. Neste mesmo momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e pessoas sepultadas ressuscitaram. Ou seja, eles nem entenderam aqueles acontecimentos, nem há explicação. A sexta-feira estava já acabando. E segundo a tradição católica, esta é a sexta-feira da paixão. E como Jesus morreu às 3 horas da tarde, muito próximo do início do sábado, que é o dia que começa com o pôr do sol, houve uma certa correria para a realização do sepultamento, pois pela lei de Moisés eles não poderiam trabalhar no sábado, que é o dia de descanso dos judeus. No sábado, então, o corpo de Jesus permaneceu no túmulo e os judeus ficaram descansando, achando que tudo havia acabado. Segundo a tradição católica, este é o sábado de Aleluia, sábado de Aleluia da Semana Santa. Mas, por causa da pressa em sepultar Jesus, o seu corpo não foi preparado adequadamente para o sepultamento. Então, segundo o Evangelho de Mateus, Maria Madalena e a outra Maria deixaram passar todo o sábado e somente no amanhecer do domingo elas vão ao sepulcro para terminar os preparativos do corpo de Jesus. Quando elas chegaram no túmulo de Jesus, tiveram uma grande surpresa. Lá elas encontraram um anjo que disse a elas: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele havia dito. E disse mais: venham ver o local onde ele estava. Segundo a tradição católica, este é o domingo de Páscoa. Agora, disse o anjo às mulheres, vão anunciar o que vocês viram aos demais discípulos. E são estes, então, os principais acontecimentos da Semana Santa. Mas a história do Evangelho não termina aí. Após a sua ressurreição, Jesus ele esteve entre os homens por 40 dias, dando suas instruções finais, encorajando os discípulos a anunciarem o Evangelho, também a fazer discípulos de todas as nações, a batizarem as pessoas, né, que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois desse período, Jesus subiu ao céu à vista de todos. Nesse momento, enquanto todos assistiam à subida de Jesus aos céus, 2 anjos apareceram e eles disseram o seguinte: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora também, contando toda a história, né? Essa parte final da história de Jesus e anunciando que ele veio ao mundo, deixou-nos uma mensagem, um exemplo de vida e, além disso, ele disse que voltaria. Ele revelou também que tem poder sobre a vida e sobre a morte, que é a primícia da ressurreição dos mortos e que ele pode nos levar ao céu do mesmo modo que ele mesmo subiu. Essa, portanto, é a nossa esperança. Em Jesus, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, conforme ele nos mostrou com a sua própria vida, em Jesus nós temos a esperança da ressurreição, se estivermos mortos no dia da sua segunda vinda, ou do arrebatamento, se estivermos vivos no dia da sua segunda vida. Mas a nossa esperança é em Jesus, que tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, a respeito dele próprio e a respeito daqueles que o seguirem. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, que você possa ter relembrado um pouquinho dos fatos da Semana Santa e também da promessa de Jesus, que viria tanto para arrebatar os vivos naquele momento da sua segunda vinda, como da ressurreição dos mortos para aqueles que, porventura, já tenham morrido quando ele vier. Essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade.